A história das penas e o direito penal. Ao longo da história da humanidade, as penas evoluíram de grandes espetáculos até a ressocialização do preso. Como um dos primeiros registros da humanidade relacionado às penas, temos o Código de Hammurabi, um conjunto de leis que vigoraram no Império Babilônico entre 1972 e 1750 a.C. Teve sua origem na Mesopotâmia, enquanto era governada por Hammurabi, e punia o criminoso de forma semelhante ao crime cometido. Como exemplo do que estava nesse código, temos como dilema básico o olho por olho, dente por dente, e as seguintes leis. Se uma pessoa arrombar uma casa, deverá ser condenado à morte na parte do local do arrombame. Se alguém enganar a outrem, difamando esta pessoa, e este não puder provar o contrário, aquele que enganou deverá ser condenado à morte. Se uma pessoa roubar a propriedade de um templo ou corte, quem roubou e também quem receber o produto do roubo deverão ser igualmente condenados à morte. A estela de pedra foi descoberta no início do século XX, na antiga cidade de Susa, atualmente no Irã, e hoje está exposta no Museu do Louvre, em Paris. Já no Brasil, anos depois e no período colonial, as penas também eram cruéis, porém em favor de interesses econômicos dos colonizadores. Uma das punições mais comuns era o de açoitamento em público dos escravizados, atitude desumana e cruel. Em outubro de 1886, 2 anos antes da abolição, o Parlamento brasileiro aprovou a criação de uma lei que aboliu a aplicação da pena de açoites em escravizados, mas a prática demorou para desaparecer. Atualmente, anos depois, a lei brasileira trabalha de uma forma diferente. A prisão passa a fundamentar-se teoricamente no que hoje é compreendido como uma medida não apenas punitiva, mas também com pretensões de ressocialização. O objetivo é privar o indivíduo de sua liberdade para que ele possa, através do isolamento temporário da sociedade, refletir sobre sua conduta e as consequências de seus atos. Ao ser retirado do convívio familiar e de outras relações socialmente significativas, o apenado é colocado em um ambiente controlado, onde teoricamente teria a oportunidade de repensar suas escolhas e iniciar um processo de transformação pessoal. No Brasil, existem diferentes tipos de pena privativa de liberdade: a prisão simples, a detenção e a reclusão. Cada uma delas possui características específicas, sendo aplicadas de acordo com a gravidade do delito, a periculosidade do réu e outros elementos presentes no caso concreto. A reclusão é destinada às infrações penais mais graves e pode ser cumprida nos regimes fechado, semiaberto ou aberto. O início da execução da pena costuma ocorrer em regime fechado, especialmente quando o crime é de alta periculosidade ou envolve violência. O cumprimento da reclusão normalmente se dá em estabelecimentos de segurança máxima ou média, com maior rigor no controle e na disciplina. Já a detenção é reservada a crimes de menor gravidade e, por regra, não admite o início da pena em regime fechado. Ela é geralmente cumprida em regime semiaberto, em colônias agrícolas, industriais ou similares, ou em regime aberto, em casas de albergado ou estabelecimentos adequados para esse fim. A detenção, portanto, pressupõe um sistema menos rigoroso, com maior foco na reinserção gradual do apenado à sociedade. Por fim, a prisão simples é prevista na Lei de Contravenções Penais, sendo aplicável às condutas descritas como contravenções, ou seja, infrações penais de menor lesividade. Não é admitido o regime fechado para a prisão simples, o que reforça seu caráter menos severo. De toda a história e mudanças nas formas de punição, qual seria a mais eficaz, visto que o número de crimes tem aumentado, mesmo com o sistema atual de punição? As políticas criminais
e o controle social formal. Em Santa Catarina, em 2023, 2 homens e 2 mulheres foram sequestrados e torturados. Uma das vítimas, inclusive, chegou a ser empalada e morreu. Os outros 3 sobreviveram e uma das mulheres relatou ter sido. A motivação? A principal hipótese era de que o grupo estaria envolvidos no furto de um veículo. Seria um caso de justiça com as próprias mãos? Qual seria a melhor forma de punição? E quem decide? Existe uma teoria que surgiu na transição do Estado liberal para o Estado social. Ela tem como base a ideia de que o Estado não promoveu a todos os cidadãos as mesmas oportunidades sociais. A teoria da co-culpabilidade se traduz na responsabilidade conjunta do Estado sobre os atos praticados por seus cidadãos. A teoria da co-culpabilidade não é acatada pela jurisprudência brasileira em alguns casos, por considerar que seu reconhecimento incentivaria a prática de crimes. Apesar da biologia fornecer algumas indicações sobre o comportamento violento, não é a única explicação. Elementos ambientais e socioculturais exercem uma influência considerável na propensão de um indivíduo para a violência. É crucial o contexto social e cultural onde a pessoa foi criada. Se ela foi criada em um ambiente hostil, com antecedentes de violência física, moral ou sexual, isso eleva a chance de atitudes violentas no futuro. Experiências traumáticas como o bullying ou a convivência com grupos agressivos podem também impactar negativamente o comportamento de uma pessoa, tornando-a mais propensa a praticar atos extremos. Além dos regimes prisionais, existem também as penas restritivas de direitos, que são alternativas à prisão. Entre elas estão prestação de serviços à comunidade, limitação de fim de semana, interdição temporária de direitos, prestação pecuniária, perda de bens e valores. Então seria o crime uma reação em cadeia? As punições têm sido eficazes quando fala que a ideia é a ressocialização. A reabilitação de um egresso depende de diversos fatores, como o desejo de mudar e oportunidades que são dadas após o cumprimento da pena. A sociedade pode marginalizar e estigmatizar os ex-presidiários, o que torna sua reintegração social mais desafiadora. A falta de oportunidades também pode levar à reincidência criminal. Estudos recentes realizados em diferentes estados do Brasil chegaram a números que variam entre 24% e 51% de reincidência. A reincidência criminal está frequentemente ligada aos mesmos crimes que levaram à primeira pena. Para exemplificar temas importantes discutidos nesse trabalho, pode-se citar o episódio Urso Branco, White Bear, da segunda temporada de Black Mirror, que é um dos mais impactantes e polêmicos da série. Ele começa com uma mulher chamada Victoria, acordando sem memória em uma casa desconhecida. O episódio parece inicialmente uma crítica à passividade das pessoas diante da violência e da cultura de espetáculo, mas no final, há uma reviravolta chocante. Descobrimos que Victoria está sendo punida por ter participado do assassinato de uma criança. Todo o sofrimento dela faz parte de um parque de justiça chamado White Bear Justice Park, ou seja, Parque da Justiça do Urso Branco, onde ela é punida diariamente. Tem sua memória apagada e passa por tudo de novo para entretenimento do público. No episódio, o sofrimento diário de Victoria tem um caráter fortemente retributivo. Ela está sendo punida por um crime brutal, envolvimento na morte de uma criança. E a sociedade parece considerar justo que ela sofra continuamente. Isso remete ao modelo retributivo clássico, onde a pena existe para pagar pelo mal causado, uma espécie de olho por olho. No episódio,
A questão da ressocialização não existe. Victoria é repetidamente punida, sem chance de compreender ou se transformar. Isso confronta a ideia de penas humanizadas, prevista em muitas constituições e tratados internacionais, como a proibição de penas cruéis ou degradantes. O que ocorre em White Bear seria inconstitucional na maioria dos sistemas penais democráticos. A protagonista é desumanizada, usada como objeto de entretenimento. E você? Compraria o ingresso para o Parque da Justiça Urso Branco? Você acredita que o único meio de se fazer justiça é através do que foi apresentado na Lei de Talião? Olho por olho e dente por dente. É possível ter penas eficazes e alcançar uma justiça plena para crimes que assolam a humanidade?